Olá, professores! Olá, professoras! Tudo bem com vocês? E aí, gente? Preparados para a nossa quarta aula de LDB? Pois é, para você que vem acompanhando as aulas, já percebeu que nós estamos fazendo uma leitura de todos os artigos, de todos os incisos, de todos os parágrafos dessa lei tão importante que regula a estrutura básica da educação brasileira, que é a LDB. Se você ainda não assistiu às aulas, eu aconselho, até mesmo para fazer sentido essa aula, a assistir às aulas anteriores. Hoje nós estamos na aula número 4, mas eu convido você a clicar aqui no canal e assistir às aulas que eu já acabei lecionando em períodos passados. No entanto, antes de nós começarmos, eu convido você para clicar exatamente no link do comentário que está fixado aqui embaixo do vídeo, que eu vou te direcionar para um curso de Como se preparar para concursos educacionais. Lembrando que a preparação para um concurso público não deve acontecer assim que sair o edital, mas você sempre tem que estar muito antenado, muito antenada aos conteúdos que outros concursos estão cobrando. Portanto, estudar para um concurso é estudar de forma recorrente até a sua aprovação. Bom, galera, já separa o caderno, já separa a caneta e vamos continuar discutindo o título 4 da LDB, que diz sobre a organização da educação nacional. Bom, como vocês bem sabem, na nossa última aula a gente discutiu basicamente quais eram as atribuições da União. E como a gente sabe, uma das atribuições da União, sim, é a elaboração do Plano Nacional de Educação que esteja em consonância, em colaboração com estados, com o Distrito Federal, com municípios, enfim, com a organização e a manutenção de órgãos e, principalmente, grandes mestres, de instituições do Sistema Federal de Ensino. É uma atribuição também da União, a prestação de assistência técnica, a prestação de assistência financeira para o desenvolvimento dos sistemas de ensino locais. Aliás, é com essa assistência que a União também define as competências e define as diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, além, claro, de promover e garantir uma formação que seja comum para todas as pessoas que estejam sobre o território do Brasil. Por isso, hoje nós vamos discutir quais são as funções não da União, mas sim discutir as funções dos estados e as funções do município, beleza? Então vamos que vamos, sem medo de ser feliz. Para tanto, a gente já começa fazendo a leitura aqui, ó, dentro do título 4 da Organização da Educação Nacional, do artigo 10. Olha só, os estados incumbênciam de... Então, quais são as responsabilidades do estado? Vamos começar então aqui fazendo a leitura do inciso 1º, olha só, do artigo 10. Então, ó, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Ora, o que isso quer dizer? Se a gente fizer uma análise aqui muito básica em cima desse inciso, a gente chega então com essa responsabilidade. Olha que interessante. Os estados têm a atribuição de organizar, de manter e, digamos, desenvolver os órgãos e instituições oficiais que compõem o seu sistema de ensino. Tá? O que isso quer dizer? Isso inclui, então, escolas, isso inclui secretarias de educação, isso inclui outros elementos estruturais. Ou seja, todas as gerências que estão sob a tutela do Estado, e aí tal como eu coloquei, escolas, secretarias de educação, devem sim pautar e organizar aquele território, beleza? Aqui eu acho que é bem tranquilo, então o Estado é responsável por si mesmo. Então vamos para o 2, olha que interessante. Definir, inciso 2, definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, como quais devem garantir a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma das esferas do poder público. Tá, ou seja, essa colaboração, e aí também pensando em proporcionalidade, deve garantir uma distribuição, digamos, justa de responsabilidades. E aí é importante considerar a população que seja atendida e os recursos disponíveis em cada esfera do governo. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o estado de São Paulo. Eu não posso dar a mesma quantidade de capital que eu dou numa cidade de São Paulo, que é extremamente populosa, para uma cidade do interior que não tem uma população muito grande. Então, cabe ao Estado fazer esse levantamento e fazer essa distribuição de maneira justa, a fim de oferecer uma equidade no processo de desenvolvimento, no processo da educação. Beleza? Vamos para o inciso 3º. Elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e os seus municípios. Tá, o que é isso? Então, o Estado ele tem
a responsabilidade de elaborar e executar políticas e planos educacionais, tá? Alinhado com diretrizes e planos. Ele, importante também, que além disso, ele deve integrar e coordenar suas ações com os municípios, buscando uma atuação conjunta e harmônica. E aí é muito importante que nenhum município ele tem essa completa autonomia, tal como algumas pessoas acabam construindo. Tanto que dentro do município você tem tanto escolas estaduais quanto municipais, e essas escolas municipais e estaduais elas acabam se integrando, principalmente quando a gente fala num trânsito de anos fundamentais, de ensino fundamental, anos iniciais, e ensino fundamental, anos finais. Então tem que ter essa integração entre Estado e município. Outra responsabilidade do Estado, olha só, inciso 4º, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os seus estabelecimentos do sistema de ensino, ou seja, das suas secretarias. Ou seja, este inciso atribuir aos estados a competência de regulamentar, de fiscalizar os cursos de ensino superior, bem como todas as estruturas de ensino dos seus sistemas de ensino. Então, o que isso envolve, gente? Isso acaba envolvendo a autorização para funcionamento, acaba envolvendo o reconhecimento de cursos, acaba envolvendo o credenciamento de instituições, acaba envolvendo a supervisão, acaba envolvendo a avaliação. Isso é responsabilidade do Estado. Olha só, vamos para o inciso 5º, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Ou seja, gente, então o Estado ele tem a prerrogativa de estabelecer normas complementares para o seu sistema de ensino, para atender o seu território. E, claro, e importante, respeitando as diretrizes gerais que são aplicadas em nível nacional. Então ele pode adaptar, mas ele não pode fugir o que a União traz como uma responsabilidade. Tudo bem? Então, inciso 6º, assegurar o ensino fundamental e oferecer, olha, de novo, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o exigem, respeitando o disposto no artigo 38 dessa lei. Então, os estados devem garantir o acesso ao ensino fundamental e, de acordo com as necessidades, oferecer com prioridade o ensino médio. Ou seja, veja, então não tem papos. Então, se um município não consegue, devido a seus recursos, garantir o acesso ao ensino fundamental, cabe ao Estado ter essa responsabilidade. Vamos então aqui para o inciso 7º, olha só. Aqui é bem legal. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Ou seja, gente, os estados têm a responsabilidade pelo transporte das crianças nas escolas de alunos matriculados na rede estadual de ensino. Não tem papo, dá um jeito. Por isso que quando a gente olha, nossa, que legal, o governo colocou ônibus. Não é que o governo colocou ônibus. Isso está na LDB, ele tem que garantir, não é porque ele é bonzinho. Tudo bem? Então, inciso 8º. Instituir, na forma da lei de que trata o artigo 14, conselhos escolares e fóruns nos conselhos escolares. Ou seja, este inciso, ele confere aos estados a responsabilidade de instituir, conforme a legislação da disposta no artigo 14. Esses órgãos, eles também têm a função de promover a participação e a gestão democrática nas escolas. Então, você quebrar aquela lógica vertical, você quebrar aquela lógica hierárquica, você trabalhar sempre com uma lógica muito horizontal. E aí a gente chega aqui no que a gente fala do parágrafo único, coloca, olha só, ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências pertinentes aos estados e municípios. Ou seja, pensa no Distrito Federal como elemento do estado e município. Então, parágrafo único, nesse caso, estabelece que, no caso do Distrito Federal, então, uma pegadinha aí, vão se aplicar as competências que são pertinentes para estados bem como para municípios. Então, significa que o Distrito Federal exerce atribuições estaduais e municipais ao mesmo tempo em relação à educação, tá bom? Então, agora a gente vai sair das responsabilidades do Estado e vai começar a entender as responsabilidades dos municípios a partir do artigo 11, beleza? Vamos aqui examinar cada elemento desse artigo. Então, inciso 1. O que cabe ao município? Olha que interessante. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, ou seja, do município, integrando as políticas e planos educacionais da União e dos estados. Então, os municípios têm a atribuição, de fato, de organizar, de manter, de desenvolver os seus sistemas de ensino, as suas instituições oficiais.
E é importante que o município ele tem que garantir aquele trânsito sempre entre diferentes esferas educacionais. Ele tem que garantir uma integração às políticas e planos educacionais. Tudo bem? Que são estabelecidos pela União, pelos estados. Então, por isso, gente, que é muito importante a harmonização e colaboração. E a gente às vezes tem uns problemas de ordem partidária aí, mas isso é extremamente complicado, porque a LDB, ela visa, ela coloca como garantia a necessidade de se harmonizar e ter essa colaboração nas diferentes esferas do governo, tá bom? Vamos aqui para o inciso 2. Então, o que o município tem? Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Então, o município tem que pegar ali o seu capital e promover uma ação redistributiva no que tange, no que refere às suas escolas, buscando principalmente equilibrar os recursos e as oportunidades educacionais nas diferentes áreas do município. É claro que isso vai muito do tamanho do município e também da sua população, tá bom? Inciso 3, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Então, compete aos municípios estabelecer normas complementares para o seu sistema de ensino, garantindo autonomia, isso é importante, principalmente garantir autonomia para adaptações locais em consonância com as diretrizes nacionais. Então, ele pode descer uma norma, ele pode estabelecer uma autonomia, não é uma autonomia assim, ou vamos fazer o que eu quero, porque a sua construção tem que estar em relação direta com as diretrizes nacionais, tudo bem? Mas ele tem essa pequena autonomia para entender o seu território. Inciso 4. Então, autorizar, credenciar, supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Tal como o Estado também tem essa função quando se refere ao Estado, o município também. Então, ele tem a responsabilidade de autorizar, supervisionar as escolas que estão dentro da sua organização, dentro do seu território, para garantir o cumprimento de normas e padrões de qualidade. Tá bom? Então, isso aí é bem fácil sempre pensar em questão de esfera. Pensa em questão de esfera. Então, a União ela é responsável pelas instituições federais, o Estado é responsável pelas instituições estaduais e o município é responsável pelas instituições municipais. Pronto, tá bom? Mais fácil. Então, inciso 5. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental. Aqui é um ponto muito importante. Então, o Estado tem como responsabilidade efetiva oferecer o ensino fundamental, enquanto o município tem como responsabilidade efetiva oferecer creche e pré-escola. E aí, pode expandir como uma prioridade para o ensino fundamental, enquanto o Estado pode expandir como uma prioridade para o ensino médio, tá bom? Então, isso aqui é importantíssimo. Então, se vocês observarem, este inciso, ele destaca a responsabilidade dos municípios em oferecer a educação infantil. Toma muita nota, que é muito importante. E com prioridade o ensino fundamental, diferente do Estado, por exemplo. A atuação do município em outros níveis de ensino só vai ser permitida se tiver uma necessidade local ou, ao mesmo tempo, houver recursos financeiros suficientes. Se você não tiver recursos financeiros suficientes, você não vai atender outras modalidades de ensino. Se algum governo municipal realizar isso, ele vai ser acusado de improbidade administrativa. Tudo bem? Então, porque ele vai ferir a LDB. Inciso 6º. Gente, mesma coisa. Enquanto o Estado tem que assumir o transporte dos seus alunos matriculados na rede estadual, o município também tem que assumir o transporte escolar dos alunos matriculados na rede municipal. Tudo bem? Inciso 7º. Instituir na forma da lei de que trata o artigo 14, conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. Enfim, gente, isso diz muito sobre, tal como a gente discutiu na responsabilidade do Estado, sobre uma gestão mais democrática, sobre uma gestão que esteja numa lógica horizontal e não vertical. Então, um parágrafo único, olha que interessante, os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Então, o que esse parágrafo único está dizendo? O parágrafo único, ele confere aos municípios a opção de se integrar ao sistema estadual de ensino ou até mesmo formar, em conjunto com o Estado, um sistema único de educação. Então, essa flexibilidade, ela permite uma organização muito mais eficiente e adaptada à realidade local. Se vocês observarem o artigo 11, então, ele destaca
as responsabilidades específicas dos municípios na gestão do sistema de ensino municipal. E aí, principalmente buscando integrar-se às políticas, tanto nacionais quanto estaduais, com vistas a promover ações redistributivas, a ponto de oferecer uma educação infantil, fundamental, para que você possa garantir a qualidade da educação local ali do território. Então, a possibilidade de integração ou até mesmo composição com o sistema estadual acaba demonstrando, digamos, a flexibilidade da legislação para se adequar às características regionais. Tudo bem? Agora, olha que interessante a gente discutir nesse título 4. Então, a gente começou com uma estrutura macro, União, depois as responsabilidades do Estado, depois as responsabilidades do município, agora as responsabilidades das escolas. Tá bom? Então, no artigo 12, a gente vai detalhar as atribuições dos estabelecimentos de ensino. Vamos lá, vamos analisar cada um aqui. Então, inciso 1º, olha só, responsabilidade ali da escola. Elaborar e executar sua proposta pedagógica. Então, a escola, o estabelecimento de ensino tem a responsabilidade, é ela, de elaborar e colocar em prática sua proposta pedagógica, que deve ser, aí é importante, consistente com as normas comuns e aquelas que foram estabelecidas pelo seu sistema de ensino. Então, de novo, observando, por exemplo, o currículo estabelecido pelo Estado, pelo município, beleza? Mas sim adaptando a sua realidade local, adaptando ao seu território. Inciso 2. Então, a escola ela tem essa responsabilidade de administrar seu pessoal, seus profissionais, seus professores, sua comunidade e seus recursos materiais e financeiros. Então, isso quer dizer que, segundo a LDB, a gestão do corpo docente, do pessoal administrativo e dos recursos materiais e financeiros é, de novo, responsabilidade, é incumbência das escolas. E aí ela vai administrar para, sim, garantir a eficiência e eficácia na implementação da proposta pedagógica. Portanto, se não for assim, você está fugindo do que a LDB está colocando. Então, por exemplo, quando a gente vem com esse papo da terceirização dentro da gestão escolar, não pode, porque senão você vai ferir a própria LDB. Então, inciso 3º. Então, qual é o papel da escola? Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. É a escola, gente, que vai garantir o cumprimento do calendário escolar. Então, inclusive, muitas escolas têm essa autonomia para organizar dias letivos aos sábados para garantir os dias letivos estabelecidos pelo sistema de ensino. Tá bom? Então, é ela que vai criar essa condição a fim de respeitar os dias letivos e horas-aulas que são determinadas pelas normas educacionais. Então, no inciso 4º, responsabilidade da escola, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. É o que o coordenador, a coordenadora acaba fazendo. Então, é responsabilidade da escola zelar pelo trabalho do professor e é a escola que vai assegurar que os professores estejam em conformidade com as diretrizes estabelecidas, a escola, tá bom? A gente tem que tomar cuidado que não é uma gerência externa à escola que garante este plano de aula. Inciso 5, é a escola que tem que prover meios para a recuperação dos estudantes de menor rendimento. Então, os estabelecimentos, as escolas, elas devem criar estratégias, devem criar programas para recuperar os estudantes que não foram tão bem assim no ano. Então, é a escola que vai criar semanas de recuperação a fim de assegurar a igualdade de oportunidades educacionais. Na LDB, traz aí o inciso 6º, olha que interessante, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Ou seja, é a escola, e aí a escola pode fazer essa integração a partir de festas, a partir de reuniões, a partir de debates. É a função da escola fazer essa integração da comunidade escolar junto ao prédio escolar, talvez, acho que fica mais fácil para vocês. Inciso 7º, informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, os responsáveis, e se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos estudantes, bem como sobre a execução da proposta. Então, é responsabilidade da escola informar os pais, os responsáveis, sobre a frequência, se o estudante está indo, se ele não está indo, sobre o seu rendimento. É a escola que tem que compartilhar, que tem que avisar as demandas que acontecem na escola para os responsáveis. A gente às vezes deve pensar, mas isso é tão óbvio. Cara, é óbvio, mas
institucionalmente falando, legalmente falando, está posto na lei, tá bom? Aqui é outro ponto muito importante, tem escolas que pulam fora, e quando pula fora, ela está infringindo com a lei, ela está infringindo com a LDB, que é o inciso 8º. É responsabilidade da escola notificar ao conselho tutelar a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30%. Gente, um pouco antes você já pode notificar, tá bom? E isso é extremamente importante porque essa alteração ela aconteceu em 2019. Então, as escolas, elas devem... E olha só, antes da pandemia, tá? Então, as escolas, elas devem sim notificar o conselho tutelar quando o estudante já começar a apresentar muitas faltas e aí você não consegue ter contato, você não sabe o que está acontecendo, tudo bem? Vamos para o inciso 9, qual a responsabilidade da escola? Então, promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, principalmente o bullying, né, no âmbito das escolas. Então, não é um trabalhinho, é lei. A escola tem que criar ações para promover o combate, por exemplo, do bullying. É responsabilidade da escola. Se a escola não fizer isso, fazer vista grossa, mais uma vez, ela está infringindo a lei. É uma lei super recente, essa inclusão deste inciso entrou em 2018. Então, responsabiliza a escola com o objetivo de promover ações de conscientização, prevenção e combate a todas as formas de violência, principalmente com ênfase ao bullying, tá bom? A gente pega um outro inciso aqui, super novo também, de 2018, inciso 10. É função da escola estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas, tá bom? Então, é uma relação muito intrínseca, muito próxima com o inciso anterior. Então, esse inciso visa incentivar as escolas para desenvolver ações, programas, projetos que promovam a cultura de paz no ambiente escolar. Tudo bem? A gente vem aqui para o penúltimo inciso 11, promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso e dependência de drogas. Olha, inclusive também foi colocado em 2019, e aí destaca a responsabilidade das escolas em promover um ambiente seguro, em um ambiente em que as discussões acerca das drogas sejam pauta e também adotar medidas para prevenir, para enfrentar o uso, a dependência de drogas, sobretudo numa realidade tão triste como a nossa, tá bom? E a gente chega aqui no último, mas não menos importante, que aí é interessante que ele foi incluído em 2023, ou seja, extremamente recente. Instituir na forma de que trata o artigo 14 os conselhos escolares. Então, este inciso super novo, incluído pela Lei nº 14.644 de 2023, confere aos estabelecimentos de ensino a responsabilidade de instituir os conselhos escolares, que são órgãos fundamentais para a participação da comunidade na gestão escolar. Se vocês observarem o conjunto dessas atribuições que são delineadas no artigo 12, ela destaca a autonomia e, ao mesmo tempo, as responsabilidades das escolas, na gestão pedagógica, na gestão administrativa, na gestão social, gestão social, que acaba buscando promover um ambiente educacional que seja eficiente, que seja seguro, que seja inclusivo, tá bom? Essas responsabilidades da escola, elas têm como garantir não apenas o cumprimento dos aspectos acadêmicos, perceba, não é só ensinar a língua portuguesa, geografia, história e as outras disciplinas, mas também o desenvolvimento integral dos estudantes e, claro, a construção de uma cultura escolar cada vez mais positiva. Bom, meus amores e minhas amoras, muito, muito, muito obrigado por chegar até aqui. Se você chegou até aqui, é sinal de que você gostou da aula. E se você quiser se preparar para concursos educacionais, eu convido você a clicar no comentário que está fixado bem aqui embaixo do vídeo e eu vou te direcionar para um curso de como se preparar para concursos educacionais. Tudo bem? Muito, muito, muito obrigado. Importante, assista as outras aulas para tudo isso ter sentido. Sim, nós estamos fazendo uma leitura de artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, da lei mais importante da educação brasileira, que é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de distribuir esse vídeo nos grupos de WhatsApp. Afinal, esse projeto só funciona porque eu tenho vocês aqui me assistindo. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.